Tudo bem? Podem se assentar. Obrigada, gente. Gente, estamos falando com base num tema muito relevante, muito maravilhoso. Quem que lembra qual que é o tema aqui que a gente está trabalhando dos jovens? Podem falar, gente. Isso, um Deus que sara, muito bem. É muito incrível como Deus realmente é um Deus que sara tantas áreas da nossa vida. A gente teve a oportunidade de ouvir testemunhos maravilhosos, né? Pregações incríveis que falam sobre o poder do sangue, o poder do Senhor para curar o nosso corpo. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. E hoje a gente vai continuar trabalhando esse tema, mas foi proposto que a gente falasse sobre o Deus que cura a alma. Que o Senhor que cura o físico também é o Deus que cura a alma, amém? Então, gente, vamos primeiro entender o que é alma. Eu não sou psicóloga, eu não sou uma super teóloga, mas eu sou pelo menos curiosa e fiz uma pesquisa. A alma, gente, muitas pessoas, quando você pensa em alma, automaticamente você pensa em emoções. A minha alma são as minhas emoções. E são, sim, a alma faz parte, tem as suas emoções, mas ela não é só isso. A alma é muitas coisas. Como muitos de nós já ouvimos falar em alguns momentos, como seres humanos, nós somos formados de algumas coisas. Nós temos um corpo, temos a alma e temos o espírito. Algumas pessoas interpretam que são 3 áreas separadas, que pessoas que acreditam dessa forma falam que nós somos seres com uma tricotomia, ou seja, 3 partes. E tem algumas pessoas que falam que nós somos feitos de 2 partes só, que é a parte corpórea, o material, e o incorpóreo, né, o imaterial, que é a alma e o espírito. Independente do que você acredite, é importante a gente entender que tem uma coisa dentro da gente que a gente não consegue ver. O corpo, aí eu vou fazer um paralelo. O corpo, ele é formado de vários sistemas. Então, na escola, na aula de ciências, você deve ter aprendido isso, ou biologia. Que você tem o sistema respiratório, você tem o sistema imunológico, você tem, enfim, milhões de sistemas. Não sou boa em ciências. E, da mesma forma, nossa alma ela tem muitas áreas, muitas partes que nos constituem. Então, eu quero falar de algumas coisas que a nossa alma é formada. A nossa alma também é formada por vários sistemas, como o raciocínio e a nossa inteligência, isso faz parte da nossa alma. A memória, as emoções, que são os nossos sentimentos, as paixões, a vontade, os reflexos, o comportamento, tudo isso faz parte da nossa alma. São multipartes da nossa alma. E aí, gente, eu gostei muito, eu estava ouvindo uma pregação sobre a alma esses dias, porque eu estava pesquisando, né, realmente para entender um pouco mais. E a doutora Edmeia Williams, não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, é uma mulher de Deus. A Edmeia, essa pastora, essa doutora Edmeia Williams, ela fala que a alma ela é como se fosse um corpo invisível. Ela é constituída de várias partes e você não pode pegar como corpo, mas ela tem várias divisões e isso nos ajuda a entender. Da mesma forma que o corpo tem múltiplas funções, a alma também tem várias partes. E, gente, quando a gente fala sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, raciocínio, inteligência, nós precisamos fazer uma pergunta. A primeira pergunta foi o que é a alma. Entendemos, então, o que é a alma. Então, um conjunto de fatores que nós não conseguimos ver a respeito de nós mesmos. Então, como Deus pode curar a nossa alma? Como que nós podemos identificar o que precisa ser curado dentro de nós? Porque todos nós temos áreas dentro de nós que precisam ser curadas. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico. Assim como, muitas vezes, quando você percebe alguma coisa no seu corpo, você vai a um médico para investigar, fazer exames, descobrir o que está errado para começar um tratamento. A alma funciona da mesma forma. E, às vezes, a gente esquece disso, que a gente também precisa fazer um diagnóstico da nossa alma. Aonde que a minha e a sua alma está doente?
É uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente. E isso exige de nós olhar para dentro. Isso exige de nós não ter medo daquilo que a gente vai encontrar. Porque, muitas vezes, a gente tem medo do que a gente vai encontrar. A gente fica, tá, eu sei que eu tenho um problema de raiva aqui, eu sei que eu tenho um medo lá, mas você não quer investigar a raiz desse problema. Você só quer parar de ser irado, você só quer parar de ter medo. Mas o que está gerando isso dentro de você? E se a gente se a gente só quer tratar o sintoma e não trata a raiz do problema, a causa real, o problema ele vai reaparecer. Então, a gente precisa, de fato, da ajuda do Espírito Santo para entender aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Amém? Então, gente, eu quero dar um exemplo sobre depressão. Eu lembro que eu já tive esse sentimento de depressão, mas eu não entendia de onde vinha esse sentimento. Eu nem queria, na verdade, eu tinha medo de entender o porquê eu tinha esse sentimento de depressão. E aí eu lembro que, conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, ela falou que a depressão ela pode ser gerada por múltiplos fatores. Ela pode ser uma depressão... Calma aí, vou até ler para não falar besteira. Ela pode ser uma depressão hormonal, ou seja, falta um hormônio no seu corpo não está produzindo um hormônio e, por isso, você tem uma depressão. Por isso, muitas pessoas precisam tomar um remédio para repor esse hormônio, que vai ajudar você a não ter mais depressão. Existe também uma depressão sazonal. E eu tive essa depressão, inclusive, na época que eu morava nos Estados Unidos, quando ficava muito, muito frio e a gente não tinha vitamina D o suficiente, todo mundo ficava abatido, todo mundo ficava down. Então, é uma depressão sazonal, por causa do tempo, do clima. E tem também a depressão da alma, os seus sentimentos. Você precisa de cura nos seus sentimentos. Está acontecendo alguma coisa dentro de você, você não está conseguindo lidar com algum sentimento e, por isso, você tem depressão. E tantas outras coisas, gente. A gente já ouviu de depressão pós-parto. Enfim, eu não estou aqui para falar todos os tipos de depressão, tá? Não é o objetivo da minha mensagem. Mas, para a gente entender, não ser tão preconceituoso, sabe? Porque tem gente que chega e fala assim, depressão é falta de fé. Você que é crente, você não pode ter depressão. E não é verdade. Muitos homens de Deus, pessoas, inclusive, na Bíblia, tiveram problemas. Depressão, inclusive. Elias é um bom exemplo desses. Ele pensou em tirar a própria vida. Ele estava abatido a tal ponto que ele queria tirar a própria vida. Então, muitos psicólogos olham para essa passagem de Elias e falam, Elias estava depressivo. Então, gente, pessoas de Deus, ainda que tenham fé, ainda que creiam em Deus, podem sim ter alguns problemas na sua alma. E nós não podemos ter um discurso preconceituoso. Nós não podemos ter um discurso que simplesmente quer diagnosticar as pessoas, descobrir a raiz, assim, só julgar as pessoas por algo exterior. Você precisa ir mais profundo. E, às vezes, o profundo é o Senhor que conhece, e não eu e você. Então, nós precisamos ter uma visão um pouco melhor sobre esses sintomas. Então, busque ajuda. Dentre essas ajudas, você pode buscar os seus líderes de GV, você pode buscar um pastor, você pode buscar um psicólogo, um terapeuta. E está tudo bem, gente. Se essa equipe de pessoas te ajudarem a diagnosticar a raiz do seu problema, vai ser mais fácil resolucioná-lo. Então, não tenham preconceito. Existe ainda muito preconceito na igreja com relação à terapia, a psicólogos, e não tem nada de errado. Deus vai usar essas pessoas com um grande poder e vai levantar grandes psicólogos no nosso meio, amém? Então, vamos já pensar dessa forma. E, gente, eu quero ler uma passagem com vocês. Primeira passagem, ela é um versículo bem curtinho, para depois eu entrar a fundo no personagem que eu quero que a gente explore hoje, que é a passagem de Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Em Provérbios diz assim, a gente só vai ler a primeira parte. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Olha que forte isso. Como a alma, a maneira como nós
lidamos com a nossa alma tem tanta relação com a nossa identidade. Tem tanta relação com a forma que nós somos. Ela não nos define necessariamente, é o Senhor que nos define, amém? Mas, se você tem uma alma doente, você vai se ver doente de uma maneira errada. E muitos de nós temos acreditado em algumas mentiras. Que emoções, situações, memórias, coisas na nossa vida, pensamentos errados estão produzindo dentro de nós. Então, nós precisamos combater essas mentiras com a verdade de Deus. E, muitas vezes, nós precisamos, então, ir a fundo. De onde está o meu problema? Que mentira eu tenho acreditado sobre mim mesmo, sobre as minhas emoções? Quais são os pensamentos que eu preciso reajustar em mim? Quando a gente tem coragem de fazer essas perguntas, de deixar o Espírito Santo respondê-las e conversar com pessoas de confiança sobre essas coisas, você com certeza vai encontrar as respostas e assim você conseguirá encontrar a sua cura. Então, a alma ela tem um grande impacto na nossa identidade. E se tem um personagem bíblico que nos ensina profundamente sobre a alma e fala muito sobre a alma, é o tal do Davi. A pessoa que falou da alma, que escreveu sobre a alma, escreveu sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sendo eles múltiplos. Nos Salmos, a gente encontra bem claramente isso. E aí eu quero que vocês abram comigo em Salmos 51. Em Salmos 51. A gente vai ler do 1 ao 13. Davi, ele precisou ser curado na sua alma. Ele tinha muitos conflitos e muitos problemas. E eu vou ler a passagem, desculpa. E aí depois eu vou trazer um pouco de contexto sobre o que ele estava passando nesse momento. Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu tenho as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Essa, gente, é uma canção / oração de Davi. Vou contar um pouco de que momento da vida dele ele escreveu esse salmo. E a gente vai entender profundamente quais são as lições que a gente pode tirar de cura da alma com base nesse salmo. Gente, Davi, quem lembra aqui da história de Davi com Betseba? Algumas pessoas ouviram, outras não, então eu vou contar aqui rapidinho. Davi, o icônico rei de Israel, ele um dia estava no seu terraço, andando ali, despretensioso, e do nada ele olha assim para baixo e tem uma mulher, Batseba, que estava tomando banho. Ele era rei, já era casado, tinha milhões de mulheres, e Batseba era casada com outro homem, com Urias. Mas ele a desejou no seu coração. E ele sabia que ela era casada, mas ele queria ela. E aí, o que ele pediu? Pediu para a galera, gente, traz aí Batseba. E aí ele dormiu com ela. Nisso, tá bom, não fez o que era certo, Batseba engravidou. E aí ela pediu para informarem o rei. Rei, engravidei, é teu. E Urias, o marido dela, estava na guerra, lutando
por Davi. Ele era um dos soldados de Davi. E aí, gente, Davi, meio desesperado, putz, errei. E agora? Vou encobrir meu erro. Então, primeiro plano de Davi. Davi teve planos, vários planos. Primeiro plano de Davi. Traz Urias da guerra, que ele vai se sentir muito privilegiado, ele é um soldado maravilhoso. Traz ele da guerra. E aí eu vou falar para ele, vai lá, vai na sua casa. Depois de tanto tempo longe da esposa, eu acho que ele vai deitar com ela, vai achar que o filho é dele, está tudo beleza. Vou resolver meu problema, ninguém vai saber. Só que Urias era um homem muito íntegro, e ele realmente estava inconformado com a causa da guerra. E aí ele falou, não vou voltar para casa. Aí ele falou, putz, e agora? Meu primeiro plano não deu certo. Segundo plano, já sei. Vou fazer um jantar para Urias, vou embebedar Urias, ele vai ficar doidão, a gente vai colocar ele de volta em casa, ele vai dormir com a mulher dele, vai achar que o filho é dele. Já sei, aí esse é o meu plano. Fez isso, fez o jantar, Urias se embebedou, não voltou para casa. Ai, Senhor, Davi, todo angustiado, né? Agora, Davi, então, teve um outro plano, o plano final de Davi. Ele falou, já sei, Urias não vai voltar para casa, já tentei uma, já tentei 2 vezes. Vou fazer o seguinte, já que ele é um soldado, vou mandar ele de volta para a guerra, ele vai ficar na frente de batalha, e aí ele vai morrer. Né? Vou deixar ele ali na frente, sempre a galera que está ali na frente morre antes. Ele vai morrer. A mulher dele vai entrar em luto, vai ficar sozinha, eu vou consolar ela, vou casar com ela, vai estar tudo certo, o filho vai ser meu mesmo. E aí, Davi fez tudo isso, realmente Urias morreu. Esse último plano de Davi deu certo. E ele achou que estava tudo bem. Estou resolvido, minha consciência está maravilhosa. Só que o Senhor viu tudo isso. E a palavra diz, toda essa história que eu estou contando para vocês, está em 1 Samuel 11:12. Depois vocês podem ler à vontade em casa. 1 Samuel 11:12. E aí, o Senhor ele não se agradou do coração de Davi, da atitude de Davi. E aí, Natã foi escolhido por Deus para confrontar o pecado de Davi, que era um profeta, Natã era um profeta. E aí ele contou uma parábola, muito sabiamente, mostrando uma injustiça grandiosa de um cara que tinha tudo e desejou a ovelha do que não tinha nada. Davi se enfureceu e falou, não, isso não é justo. E aí Natã fala, essa pessoa é você. Você tem esposa, você tem riqueza, você tem tudo, e você decidiu não só tirar a de Urias, que tinha uma única esposa, mas decidiu matar ele. E aí essa oração de Davi é um momento que ele se arrepende. É um momento em que ele cai nele mesmo, ele percebe a cagada que ele tinha feito, e aí ele fala, Senhor, por favor, tenha compaixão de mim. Esse é o contexto aí do Salmo de Davi. Então, vamos tentar entender todos os pecados que Davi cometeu nessa história. Foram muitos. Davi, ele cometeu cobiça, ele desejou o que não era dele. Davi, ele adulterou, dormiu com a pessoa que já era comprometida, ele também já era comprometido. Ele mentiu e ele também matou, assassinou. Pecados bem sérios, né, gente? Quebrando vários dos 10 mandamentos. Então, olha só. Davi, nesse momento, ele expressa o arrependimento dele. E aqui a gente consegue reconhecer algumas verdades. A primeira delas é que, ainda que eu e você não tenhamos cometido os mesmos pecados de Davi, todos nós precisamos do perdão de Deus. E a nossa alma, gente, ela clama, ela grita por coisas que não são conforme a vontade de Deus. E nós precisamos entender que coisas são essas e como responder a essas tentações que vêm na nossa direção. E o Senhor, no versículo 1 e 2 do Salmo 51, a gente vai trabalhando os versículos separados. No versículo 1 e 2, a gente consegue perceber que Davi, ele reconhece o seu erro e pede para que Deus tenha compaixão dele. Ele começa, compadece-te de mim, ó Deus. E ele consegue fazer essa oração porque ele sabia de 2 características de Deus, que Deus era bondoso e misericordioso. Ainda que eu e você estejamos cheios de pecado,
tenhamos errado pra caramba, essa semana ou no nosso passado, Deus, ele não muda. Ainda que a gente peque, Deus não muda. E essa é uma verdade que precisa ser escrita no meu e no seu coração. Porque, às vezes, a tentação da nossa mente é pensar, putz, Deus me odeia, olha o que eu fiz. Não vou mais na igreja, não vou participar do GV, ninguém pode descobrir o meu pecado. Mas, gente, o Senhor, ele não deixa de ser bondoso. O Senhor, ele não deixa de ser misericordioso, porque eu e você erramos. O Senhor deseja de nós o verdadeiro arrependimento, mas às vezes a gente vê Deus como um juiz sentado com um raio na mão, pronto para lançar uma punição em você porque você errou. E ter uma visão distorcida de Deus nos impede muitas vezes de nos arrepender. Então, gente, vamos procurar em Deus entender quem Ele é. Ele é aquele que vai sarar a nossa alma. E se nós corrermos dele, se ao invés da gente ir para ele quando nós pecamos, nós corrermos dele, nós não vamos experimentar a cura. Por isso, corra para Deus. Sabe esse erro que eu sei que o Espírito Santo está apontando agora? Porque sempre que a gente fala de pecado, essas coisas, o Espírito Santo vem um flashback, assim. Olha aquele pecado que você cometeu essa semana, irmão. Sabe esse pecado que o Espírito Santo está apontando exatamente agora? Eu quero que você faça a mesma oração de Davi. Senhor, tenha compaixão de mim. Porque eu sei que o Senhor é bondoso e misericordioso. Ele está pronto para te perdoar. O Senhor, ele fala na palavra que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele quer te perdoar. Então, reconheça o seu pecado. Mas Davi, gente, ele tentou negar, como muitos de nós, né? A gente não quer admitir que a gente errou. Cria 1000 desculpas. Só que olha a consequência de Davi ter se escondido. A gente não vê isso na passagem de 1 Samuel. Não, a passagem aí, acho que é 2 Samuel, desculpa. 1 Samuel, tá certo. 1 Samuel. Mas o Salmo 38 é o salmo que Davi escreveu enquanto ele se sentia culpado pelo pecado que ele tinha cometido com Batseba. E, gente, Davi entrou numa depressão profunda por causa do seu pecado. Então, o Salmo 38, no versículos 6 e 8, eu vou ler para vocês, nem precisa abrir. Mas Davi, ele fala assim, sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou muito aflito, muito quebrantado. Dou gemidos por causa do dessossego do meu coração. Ele estava aflito, angustiado. Se você for ler esse salmo, Davi está assim, arrasado. E essa depressão em que ele entrou era por conta da culpa. Era uma consequência da alma dele. Então, a depressão que ele teve era uma depressão almática, por causa dos seus sentimentos. A culpa estava corroendo ele por dentro. E, gente, todo esse sentimento de culpa, ele saiu do coração de Davi no momento em que ele confessou, admitiu o seu pecado. Então, muitas vezes, gente, alguns sentimentos que a gente tem, o diagnóstico, Davi, ele não queria esconder, ele não queria ser diagnosticado, e por isso ele estava, o turbilhão de sentimento que ele estava sentindo. As decisões que ele tinha sido, a alma dele levou ele a tomar decisões totalmente erradas. Então, a gente precisa se perguntar, Senhor, me ajuda a entender o que tem governado a minha alma. O que está acontecendo aqui dentro? Olha para dentro, de verdade, gente. E aí o Hernandes Dias Lopes, ele, que é um teólogo, muito bom, pastor teólogo, ele fala sobre 3 palavras nesses versículos 1 e 2. Que Davi, ele fala sobre, apaga as minhas transgressões, e aí depois ele fala, lava-me da minha iniquidade, e depois purifica-me do meu pecado. É legal a gente entender um pouco do que significam essas 3 palavras, porque a gente sempre acha que é tudo a mesma coisa, e são parecidas, mas têm significados diferentes. Transgressão é uma rebelião contra Deus. Davi sabia o que era certo, e ainda assim decidiu fazer o errado.
Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra? Eu já fiz muitas vezes, sabendo o que era certo, decidi fazer o errado mesmo assim. Isso é rebelião contra a liderança de Deus. E Davi, ele estava ali admitindo a transgressão dele, a rebelião do coração dele. Depois, a palavra iniquidade, que tem a ver com perversão, com sujeira. Então, ele admitiu, Senhor, o que eu fiz é vergonhoso, é errado, me deixou impuro. Então, ele admitiu que o pecado dele, a atitude dele era impura. Sabia aquilo que era puro e decidiu fazer o impuro. E o pecado? Pecado é errar o alvo. É não viver aquilo que Deus deseja. Deus, ele tem um plano para a sua vida e você não faz aquilo que ele deseja para você. E todos nós já fizemos transgressões, iniquidades, pecados, senão os três juntos ao mesmo tempo. E a gente precisa muito da ajuda de Deus, gente, para reconhecer o nosso pecado. Vamos ver, então, os versículos 3 a 5. Que é, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês, é que Deus, ele permanece o mesmo, ainda que a gente peque. A segunda verdade que eu quero que vocês se lembrem, é que nós precisamos, sim, reconhecer os nossos pecados. E aí, Davi, ele começa a falar sobre, eu conheço as minhas transgressões. Esse é o versículo 3. Eu conheço as minhas transgressões. Pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, e eu nasci em iniquidade. Gente, muitas vezes a gente quer jogar a responsabilidade dos nossos pecados em outras pessoas. Ah, eu pequei na ira, mas aquela pessoa também, olha, ela não me ajuda. Assim, a pessoa me cortou no trânsito. Que absurdo, eu quase bati o carro. Aí você vai lá, xinga a pessoa, chama de tudo quanto é nome, enfim. Isso acontece muitas vezes. A gente quer justificar o nosso erro com base naquilo que as outras pessoas fizeram para nós. Davi poderia ter pensado assim, poxa, Senhor, mas Batseba estava pelada, né? Assim, impossível não olhar, sabe? Davi, ele podia ter justificado o erro dele, mas ele falou, não, Senhor, eu pequei, a minha decisão, não tem nada a ver com ela, porque José foi tentado também, e a atitude dele foi diferente. No momento da tentação, que ele estava lá sendo seduzido pela mulher de Potifar, ele saiu correndo. Davi não, ele não só olhou, permaneceu. Então, é sempre uma decisão. É uma decisão do meu e do seu coração, não importa o que as pessoas fizeram contra você. Quem gerou o sentimento em você ou não, é sempre uma decisão. E aí eu quero esclarecer uma coisa. Que quando eu entendi isso trouxe muita liberdade para o meu coração, e espero que traga para o de vocês também. Os sentimentos que a gente tem, eles em si não são pecados, tá? Eles são frutos dos nossos hormônios, o seu corpo responde. Eu quero dar um exemplo, tá? De uma vez, algo que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com alguns de vocês. Você sobe num prédio muito alto e olha aquela vista. E aí tem aqui, né, pensa aqui que é uma proteção. Você está aqui olhando a vista. Eu sou daquelas bem louca que olha para baixo ainda. Olha que legal, tem uma piscina. Tem gente que morre de medo, né? Teve uma vez que eu tive muito medo, o Thiago pode comprovar que eu não conseguia nem chegar perto, assim, mas era muito, muito alto mesmo. Mas, geralmente, assim, sei lá, 12º andar, alguma coisa assim, eu fico, que legal, está tudo certo. E aí, você está aqui. Aí vem aquele seu amigo, super babaca, desculpa a palavra, mas, assim, vem aquele seu amigo, dá aquele empurrãozinho, você fica, meu Deus, tipo, vou morrer, vou cair. Essa resposta, seu coração bate forte, você segura o negócio. Gente, o medo foi uma resposta natural do seu corpo à altura. Você pensa, eu tenho noção do perigo, e a pessoa ainda me empurra, o medo que você sente é uma resposta natural do seu corpo. Você vai responder assim. Só de pensar no coração já ficou batendo mais rápido. Mas, assim, é uma resposta natural do seu corpo. Só que como você responde a esse sentimento, ao medo,
que muitas vezes é considerado um sentimento negativo. Que existem sentimentos positivos, alegria. Aí tem o medo, que é um sentimento mais pesado. Algumas pessoas até falam ruim. Esse sentimento é natural, é hormonal. Agora, sabe essa resposta de você segurar aqui? Ou você pode simplesmente virar para a cara do seu amigo e falar assim, meu, você é muito sem noção. Sabe aquela coisa? O que você faz depois que você tem esse sentimento, aí sim, a resposta pode ser um pecado. Quer ver uma comprovação bíblica disso? Tem um versículo que fala, irai-vos, mas não pequeis. A ira é um sentimento. Você vê uma coisa injusta acontecendo, a corrupção, a gente olha para o jornal, é quase impossível você não ficar irado, sabe? Você fica irado, você fala, é injusto, não dá, sabe? Esse sentimento é genuíno e ele não é ruim nele mesmo. Agora, o que você faz com a ira? Você pode pecar quando você sente ira. É bem fácil pecar quando você sente ira. Muito, muito fácil. Então, a resposta aos seus sentimentos é que podem ser um pecado. No caso de Davi, por exemplo, a atração, o desejo sexual. Gente, esse é um sentimento legítimo. Você vê uma pessoa bonita, você pensa, caramba, sabe? É legítimo. Mas o que você faz depois do caramba, sabe? Porque o caramba, todo mundo fala, caramba. Mas, assim, o que você pensa? O que você faz com esse sentimento? É essa resposta que pode ser um pecado. Então, é bem importante a gente fazer essa distinção. Que, gente, a atração, a ira, o medo, sei lá, pensa o sentimento ruim que for. O sentimento em si não é errado. É parte de você. Aprenda a lidar com ele. Aprenda a dar a resposta correta. Amém? Também, aí nos versículos 6 a 9, a gente percebe algo muito legal do Senhor, que Davi percebe uma verdade sobre o Senhor. Opa, não fecha as minhas anotações, por favor. Ok. Davi, ele pede ao Senhor para que ele seja purificado. O Senhor, gente, ele se agrada da verdade do nosso coração. A gente não pode se esconder do Senhor. A gente não deve ter a aparência de santinho. O Senhor, ele conhece a verdade do nosso coração e ele deseja que eu e você sejamos sinceros com ele. Se você está sendo tentado, se você tem algum problema na sua alma, seja ele qual for, se você está se sentindo abatido, se você está acreditando uma mentira sobre você, você precisa ser verdadeiro com o Senhor. Genuíno, não esconda. Essa semana mesmo, eu tive um momento muito vulnerável com Deus, assim, em oração. Eu estava me preparando para essa ministração e eu estava me sentindo muito insegura. Porque eu falei, gente, eu não sou uma psicóloga, o que eu estou falando de alma? Meu Deus do céu, eu sei que o Senhor já me curou de muitas coisas na minha alma, mas a gente vai ler um testemunho maravilhoso, eu não estou aqui para só contar o meu testemunho. Senhor, eu estou me sentindo incapaz, insegura. Cheguei diante da presença de Deus e falei, estou me sentindo incapaz. Senhor, eu estou acreditando essa mentira sobre mim, que eu não consigo, que eu não posso. E aí eu fiz uma oração, Senhor, fala a sua verdade sobre mim. Eu sei que talvez eu não tenha todo o repertório de um psicólogo, mas, Senhor, o Senhor pode me ensinar. E aí a verdade que o Senhor colocou no meu coração, um versículo que veio à tona no meu coração, foi que o Senhor é aquele que capacita. Se Ele me escolheu para falar essa mensagem, Ele vai me capacitar para falar. Então, eu não preciso temer, porque eu não estou aqui para, assim, ganhar a aprovação de ninguém. Eu estou aqui para comunicar aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Então, a mensagem não é minha, é dEle. Então, eu não preciso ficar insegura. Eu não preciso. Porque o que acontece aqui não me define como pessoa. Eu sou filha de Deus. E eu não preciso buscar a aprovação de ninguém. O Senhor é aquele que me aprova.
Então, gente, algumas mentiras que a gente acredita, que a nossa alma, que o inimigo conta sobre nós precisamos perguntar ao Senhor, qual é a verdade que o Senhor diz sobre mim? Às vezes você sofreu um bullying na escola. Às vezes um professor, uma pessoa, os seus pais falaram alguma coisa para você que até hoje está cravado no seu coração e você está acreditando nessa mentira. Você não consegue nem se relacionar com as pessoas por conta daquilo que aconteceu. Você precisa da verdade de Deus em você. O Senhor, Ele quer te purificar do seu pecado e das mentiras que você tem acreditado. Então, seja ousado em dizer a verdade do seu coração ao Senhor. E aí, o Senhor é aquele também que nos instrui no caminho da sabedoria. Nós precisamos nos lembrar disso. Que o Senhor é aquele que nos instrui no caminho da sabedoria. E o que significa isso? Lembra que eu falei das respostas que a gente dá, aos sentimentos que a gente sente? O Senhor é aquele que vai nos dar sabedoria de como responder de maneira correta. Quando a crise de pânico vem, quando a ansiedade vem, quando a depressão vem, quando o medo vem, quando coloque nesse espaço o sentimento que você sente. Se você é sincero, se você demonstra a verdade do seu coração ao Senhor, Ele é aquele que nos dá sabedoria para responder e tratar esses sentimentos. Então, seja ousado em olhar para dentro. Seja verdadeiro com você mesmo. Senhor, a raiz do meu problema é essa aqui. Se você está com dificuldade de encontrar a raiz do seu problema, converse com pessoas, como eu falei no começo, para te ajudar a encontrar a raiz do seu problema. E, por fim, no versículo 10, Davi faz uma oração ao Senhor. Fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ministério de Louvor, se puderem subir. E gente, o que Davi está orando? O que Davi está clamando ao Senhor? Ele fala, Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Me refaz, Jesus. Me cura nas minhas emoções. Eu preciso da cura do Senhor, da intervenção do Senhor nas minhas emoções. Senhor, cria em mim um coração puro. O nosso coração, ele é pecaminoso, gente. Nós fomos concebidos em pecado. Essa é a nossa natureza. Nossa natureza é errada. Mas nós precisamos ser refeitos pelo Senhor. Nós precisamos ser transformados por Deus. E tudo isso vai começar com uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aí, além disso, Davi ele fala, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então o Senhor, Ele quer criar no meu e no seu coração uma convicção que nos torna inabaláveis. Inabaláveis, gente, na nossa fé e na nossa confiança em quem Deus é. Seja inabalável no seu conhecimento de Deus. Seja inabalável, saiba a quem você serve. Saiba que Ele te ama, apesar das circunstâncias que estão acontecendo aí à sua volta. E também inabalável nos seus princípios. Seja inabalável nos seus princípios. Seja inabalável na sua conduta, na sua forma de se conduzir. E aí, gente, lembrando, vou ler um testemunho maravilhoso, que tem tudo a ver com aquilo com o que Davi passou, com o que eu estou comentando aqui com vocês, que foi uma pessoa que foi curada nas emoções. E, gente, lembre de algo, quero fazer uma ilustração para finalizar a minha participação. Pense num mar e um barquinho. Eu e você somos esse barquinho. E o mar, muitas vezes, ela é os nossos pensamentos, as nossas emoções. Bons navegadores, marinheiros, não é piloto é de avião, enfim, esquece. Comandante, boa, obrigada. Comandantes, bons comandantes, eles sabem navegar tanto em águas tranquilas quanto em águas revoltas. Eu e você,
a nossa alma ela não pode mandar em nós. Ela não pode mandar em nós. Você pode comandar a sua alma pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você coloca ela no lugar dela. E aí você muitas vezes vai estar passando pelos seus dias, tranquilo, feliz. E aí circunstâncias ao seu redor vão deixar o mar todos os seus sentimentos. E aí você vai falar assim, eu sei navegar nisso. O Senhor é aquele que me dá sabedoria para navegar em mar revoltos. O Senhor é aquele que vai me ajudar a passar pela minha depressão, pela minha crise de pânico. O Senhor é aquele que vai me ajudar. Eu não preciso ser definido por aquilo que eu sinto. Eu sou o barquinho, eu não sou o mar. E eu sei navegar em tudo isso. Dê o comando ao Espírito Santo de Deus. Dê o comando das suas emoções, da sua alma. Deixe o Espírito Santo de Deus ser mais forte e colocar a sua alma no lugar. Em nome de Jesus, amém? Então eu quero contar aqui um testemunho. Vou tomar uma água antes. Ele curou minhas emoções. É o título. Eu amo, gente, eu tô amando esses testemunhos, são super fortes. Eu cresci em um lar cristão e sempre tive pais maravilhosos. Eu nunca tive motivo algum para ter problemas emocionais ou qualquer disfunção. Quando eu tinha 7 anos, os professores na escola perceberam que eu não conseguia acompanhar o aprendizado da turma e comunicaram isso aos meus pais. Eles, muito preocupados, me levaram a todos os médicos possíveis, até descobrirem que eu tinha déficit de atenção. E por isso, eu tive que repetir a primeira série. Eu confundia as letras F e V, J e G, entre outras. Além disso, eu não conseguia me desenvolver na escrita, porque a lateralidade do meu cérebro é invertida. E isso me gerava confusão ao copiar as lições da lousa, e até para escrever de forma livre também. Para piorar a situação, parte da minha nova turma não gostava muito de mim, então passei a sofrer bullying na escola desde muito pequena. Todo aquele cenário prejudicou a minha autoestima. Por isso, por mais que eu tivesse apoio em casa, eu cresci tentando ser inteligente, bonita, procurando me encaixar. Entretanto, sempre me sentia diferente e inferior a todo mundo. Como uma criança inocente que era, eu acreditava no que as pessoas falavam sobre mim na escola. E eu permitia que eles me batessem, me zoassem, além do limite. Então formei uma identidade distorcida sobre mim mesma. Eu acreditava mesmo que era uma fracassada. Mesmo tendo déficit de atenção, eu sempre fui muito esforçada. Sempre me dediquei aos estudos, nunca usei isso como uma desculpa para me acomodar. Sempre tentei me superar. Quando estava no 9º ano, eu tive um encontro muito real com Deus. Então Ele começou a curar as minhas feridas. E a partir daquele dia eu comecei a me aceitar do jeito que eu era. Comecei a fazer amizades novas na escola, iniciei um tratamento para o déficit de atenção e aquilo me ajudou muito a melhorar as minhas notas. Tudo estava melhorando até que fui para o ensino médio. Então comecei a tirar notas baixas novamente, mesmo tomando remédio de forma criteriosa. Uma observação. O colégio onde cursei o ensino médio tinha provas rigorosas toda semana. Então era muito difícil passar, mas ainda assim eu segui firme. Passei no 1º ano, no 2º ano e a coisa ficou mais puxada ainda. Por isso eu não aguentei, desmoronei e entrei em depressão. Eu não tinha mais vontade de comer, não tinha mais vontade de ir à igreja, que era algo que eu gostava muito de fazer. Eu não queria ir à escola, não tinha ânimo para fazer rigorosamente nada. Eu não sentia nada, não entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo comigo. Meu único sentimento era o de querer desaparecer. Queria morrer, pois eu não tinha mais forças, nem mesmo para pedir ajuda para Deus. Eu simplesmente não conseguia reagir. Meus pais não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo naquele momento. Eles não tinham percebido que eu estava em depressão. Até o ponto que um dia o meu pai, preocupado comigo, veio me dar uma bronca e disse que não me deixaria ficar sozinha no quarto e queria tirar a porta.
Senti que aquilo foi tão invasivo para mim que eu tive um surto. Comecei a gritar, me debater, até que eu parei e olhei para os meus braços e vi que tinha me arranhado inteira com as unhas a ponto de sangrar muito. Aí, diante desse quadro, a minha mãe ligou para a minha médica e pediu ajuda. Foi quando ela me diagnosticou com depressão. Ela preferiu não me receitar mais remédios, pois o remédio que eu tomava para déficit de atenção era muito forte e mais cargas podia causar complicações. Então eu continuei naquela situação até que a minha mãe me colocou na terapia e eu comecei a ter algum progresso. Já consegui orar novamente, comecei a me forçar a fazer o que gostava. Eu não tinha vontade de ir à igreja, mas me forçava a ir. Eu não queria sair de casa, mas me forçava a sair, embora tudo aquilo fosse bem difícil. Até que num dia aconteceu algo sobrenatural. Eu tinha uma reunião de ministério, mas não estava com forças para ir. Fiquei dormindo e escutei alguém batendo na porta do meu quarto, dizendo: "Levanta, você vai se atrasar para a reunião." Ouvi as batidas por 3 vezes, até que eu fui na cozinha e falei para minha mãe parar de me acordar, pois eu não iria para a reunião. Mas ela disse que não havia batido na minha porta. Na hora eu não entendi nada e voltei a dormir. Mas Deus entrou no meu sonho e falou comigo. Primeiro, Ele me mostrou que era um anjo quem batera na minha porta. Depois me mostrou como eu iria ser curada da depressão. Deus me deu a instrução de me ungir e orar por mim mesma durante 7 semanas, sendo uma semana sim e uma semana não. Falei para minha mãe sobre o sonho, então começamos a me ungir e orar durante essas semanas. E como Deus disse que seria, eu fui curada da depressão. Mas eu quero fazer uma observação importante aqui. Deus pode curar sim, e usa vários meios para isso. A instrução que Deus me deu em sonho foi algo específico para mim. Logo, eu não posso encorajar ninguém a fazer o mesmo. Se você tem depressão, eu quero dizer que é muito importante você seguir as instruções do seu médico, pois ele também pode ser usado por Deus para te curar. Então tenha fé. Voltei a estudar com mais ânimo, mas repeti de série naquele ano, pois foi difícil recuperar o tempo perdido. Todavia, eu não tinha mais depressão. Confesso que fiquei chateada por ter repetido, mas eu decidi confiar em Deus e esperar. Eu não queria voltar para aquele colégio, mas o problema é que eu tinha bolsa lá, e os meus pais não tinham condições de pagar outro colégio do mesmo nível para mim. Continuei orando e crendo, até que do nada minha mãe recebeu uma ligação, onde oferecia uma bolsa para mim em outro colégio, e é claro que ela aceitou. Nesse novo colégio eu fui curada nas minhas emoções, os meus traumas foram superados. Eu passei a ser uma das melhores alunas da sala, e ganhei um prêmio de melhor aluna daquele ano. Então, eu já não me sentia mais burra. Deus restaurou a minha visão sobre mim mesma. Ele sarou as minhas feridas. Quando eu estava no 3º ano, Deus me pediu para me preparar para algo que Ele tinha planejado para a minha vida. E pediu para que eu não me envolvesse emocionalmente, pois Ele queria me ensinar algumas coisas para que amadurecesse. E entendi isso e até concordei com Deus. Mas, como era muito imatura e teimosa, comecei a namorar um menino contra a vontade da minha mãe, pois ela sabia que eu estava desrespeitando o pedido de Deus sobre guardar o meu coração. Devido à tensão que foi gerada, não apenas com a minha mãe, mas com a minha família toda, eu acabei tendo uma crise de pânico. Então, eu não conseguia sair sozinha na rua, porque achava que alguém estava me perseguindo. Eu tinha crise nas quais sentia falta de ar, um medo intenso, além de vontade de desaparecer. Nessa época, eu tinha pensamentos suicidas e eu lutava contra isso. Ligava para minha melhor amiga pedindo ajuda e ela orava comigo. Depois de um tempo, eu terminei o namoro, mas depois de 1 ano, comecei a namorar outro. Claro que, novamente, eu não respeitei o tempo de Deus para isso, pois eu teria que esperar o término do processo que Deus começou em mim, mas eu não obedeci. Mais uma vez, minha mãe tentou me mostrar que eu estava errada, mas eu não a ouvia, e a gente brigou de tal forma que machuquei profundamente os meus pais. A coisa foi tão grave que a minha mãe chegou a dizer para mim que eu tinha morrido para ela. Aquele relacionamento inoportuno me afastou de Deus e me fez regredir em tudo que Ele tinha realizado em mim. Olha o valor das decisões, gente.
Até que chegou um momento em que os meus pais decidiram falar comigo de forma mais dura. E claro que com a direção de Deus, eles vieram conversar comigo. Meu pai me falou de forma muito direta: se você não largar esse caminho, você vai morrer. Deus, ele nos confronta, gente, com os nossos pais, com os amigos, nos confronta. E, gente, era o caminho de morte mesmo. Então aquilo me acordou e eu comecei um processo de restauração. Deus me pediu 6 meses, e aí Deus começou a mostrar os meus erros, as minhas manias, e pediu mudanças. Ele queria o meu arrependimento. Foi muito difícil, pois Deus foi nos lugares mais profundos do meu coração, e tocou em coisas das quais eu não me lembrava, mas que eu precisava mudar. Ele me mostrou que para recebermos a cura emocional em algumas áreas é preciso liberar perdão. E eu liberei perdão sobre tantas coisas. Eu tive que decidir ser diferente com Deus. Não viver mais um ciclo, mas viver o que Ele sonhou para mim. Hoje, eu sei que muitas coisas ruins que eu vivi na área emocional foi por não escutar pessoas de autoridade da minha vida. Foi por não seguir o princípio da obediência. Foi por não liberar perdão para as pessoas. Gente, a falta de perdão só nos prejudica emocionalmente e espiritualmente. Eu sei do que falo. Eu posso dizer que entregar as minhas emoções para Deus me fez entender que sou feliz por causa dele e que não preciso de mais nada. E hoje, por causa da obediência a Deus, eu estudo em uma das melhores faculdades de São Paulo. Tiro notas altas, não tenho mais déficit de atenção e fui curada emocionalmente. Eu e minha mãe somos melhores amigas. Tenho um ótimo relacionamento familiar. Sou líder de louvor no Ministério Infantil, junto com a minha melhor amiga e minha irmã. E agora, para a glória de Deus, estou cumprindo um dos propósitos dele para a minha vida, ao dar esse testemunho. Lembre-se sempre: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Pois eu bem sei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Jeremias 29:11. O meu nome é Giovana Salazar e eu fui curada por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Gi, vem cá. Gente, essa história da Gi é uma história super forte. Ela é uma menina super de Deus. Ela sempre esteve na igreja. E é muito lindo ver o que o Senhor fez com você. Que o seu testemunho sirva de inspiração para que muitas pessoas obedeçam a Deus. Para que muitas pessoas sejam curadas emocionalmente. E hoje experimentem, assim como Davi diz no fim desse salmo, recebam a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela Gi e orar por vocês também. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pela restauração que o Senhor operou na vida da Giovana, Senhor. Nós reconhecemos a sua liderança, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos sara nas nossas emoções. Senhor, o Senhor é aquele que pode curar sobrenaturalmente a depressão, a ansiedade, a crise de pânico. Senhor, eu te agradeço pela história de fé. Deus, pela convicção de quem a Giovana é no Senhor. Deus, eu peço para que o Senhor venha derramar sobre a vida dela mais do Senhor. Deus, mais ousadia. Senhor, mais sabedoria, Deus, de como usar, Deus, toda a sua história, Deus, para honrar o seu nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela e pedimos para que o Senhor restaure as nossas emoções. Cura a nossa alma, Senhor. Cura a alma de cada jovem aqui presente, Senhor. Toca, Senhor, nos lugares mais profundos do nosso coração. As áreas que nós temos desobedecido ao Senhor. Nos confronta, ó Deus. Deus, tenha compaixão de nós. Nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos pelo perdão do Senhor. Deus, nós pedimos pela libertação dos sentimentos que nos escravizam. Nós pedimos, Deus, para
nós temos acreditado sejam desmascaradas pela autoridade do nome de Jesus. Deus nos cura nas nossas emoções.